4 dias depois, eu recebo uma ligação falando assim: Gustavo, seu pai tá morrendo. Seu pai morreu, Gustavo. Seu pai tá morrendo. Caramba. Eu corri e cheguei. A hora que eu cheguei, vi meu pai deitado, fiz massagem nele, ele não voltou. Tinha acabado de ter um infarto fulminante. Meu pai morreu na minha mão, dia 5 de outubro de 2025. Eu olhava ele no chão e só me veio a imagem do post-it com essa frase na mente. Fala, galera, começando mais um Conexão Fit Podcast, né? Aqui diretamente do ENAF. Agora, Fábio, estamos com um cara aí que diz que ele é o cara da gestão de academia mesmo. Ó, esse cara que tá aqui já gravou com a gente, né? Já tivemos uma experiência já é de casa, atrás né? das câmeras. Já é de casa. Né? Então agora eu vou deixar ele por si só se apresentar novamente, um cenário agora um pouco mais tranquilo. Gustavo Gamarra com vocês. Que honra poder retornar aqui mais um ano. Obrigado, viu, Jonathan? Obrigado, viu, Fábio? Poder compartilhar um pouco da história, um pouco da experiência, trazer aqui com o pessoal que está acompanhando vocês. Duas grandes referências, Três, né? Não só quando fala de academia, mas quando a gente traz para comunicação, traz para marketing. É muito legal poder aprender com vocês, acompanhar o Instagram de vocês também. É uma honra estar aqui. Vamos pra cima, né? Pra nós é um prazer. Isso aí. Tá? E assim, a gente tá aqui com um dos caras aí que tá desbravando o Brasil afora, tá cada vez sendo mais conhecido. Com certeza. Né? E a gente quer saber o segredo desse sucesso. Trabalho. Como se tornar um palestrante? Como se tornar um palestrante? Seu Gamarra. Como seu Gamarra? É pelo nome? Ó, será que é o nome que traz? Pessoal, assim, a gente estava conversando ali nos bastidores e eu acredito muito hoje. A internet, se você pega nos últimos 5 anos, teve muitas falácias, teve muitos personagens criados. E quando a gente traz para o mundo real hoje, eu acredito que a grande maioria da audiência está cansada de quem fala demais e faz de menos. Eu acredito que o principal viés que vem abrindo muitas portas para mim dentro do mercado é a autenticidade e coerência. Verdade. Você realmente é um cara também, né, pelo que a gente vê, é um cara que tem a base, né? Você não é aquele cara, vamos falar de gestão, mas às vezes o cara não viveu isso na pele, sim. né? Eu vejo que você construiu ali seu espaço também, sua academia. Então isso eu acho que traz realmente autenticidade pro seu trabalho e por isso que você tá vindo aí crescendo cada vez mais, né? É o famoso skin the game, né? Exatamente. Viveu na pele. E quando você fala sobre isso, Jonathan, ontem mesmo na palestra eu trouxe ali uma foto, é uma foto do início, na garagem da academia. Quando eu comecei a academia, eu comecei com muito pouco recurso e depois de um grande trauma da minha vida. Eu era jogador de futebol, quando eu cheguei no profissional, o sonho da maioria, teve um jogo festivo na minha cidade e nesse jogo festivo era para 3 times. O meu pai jogou nos 3 e foi um dos homenageados lá e como eu jogava, convidaram para eu jogar também. E antes de começar esse jogo, meu pai virou para mim e falou assim: filho, se o pai morrer hoje, o pai morre feliz. Tô realizando o sonho de jogar bola com você. E palavra tem poder. Tá louco. 8 minutos depois, meu pai tava infartando a minha mão dentro de um campo de futebol. E eu já tinha perdido a minha mãe quando eu tinha 14 anos. Fui pro clube, porque em rescisão de contrato, queriam absurdos ali. Fui e retornei rápido para cuidar do meu pai. E quando eu cheguei, eu falei, o que eu preciso fazer? Porque a vida muda num piscar de olhos. Verdade. Meu pai virou, encostou em mim, quando ele já caiu infartando. Eu falei, opa, Caramba. eu tenho Forte, que... hein? Fortíssimo. Eu tenho que ter uma base, construir uma base. E eu já estudava educação física, ainda não era formado. Porém, eu joguei no Uberlândia e eu tive uma lesão no pubis. E eu tive a oportunidade de... indiretamente, quando eu fazia o tratamento, fazer um estágio, por ser curioso, por já ter uma base na graduação, perguntar melhor os fisioterapeutas, os médicos do clube, pegar a vivência ali. E desde os meus 12 anos, eu era muito gordinho, quando eu decidi jogar bola, eu falei, tem que emagrecer. E eu treinava muito, eu sempre fui muito fã de montar meu treino, montava o treino para os meninos, e isso assim com 12 anos. Falei,
já essa liderança aí trazer o treinamento já é natural. Antes, né? E aí, um amigo meu falou, Gamar, vamos treinar? Vamos treinar aí na garagem da sua casa? Vendo todo aquele contexto, toda aquela situação, para deixar um pouco mais leve, para conectar, para conversar de outras coisas. Só que ali eu falei, um dia foi ele, outro foi ele o irmão, aí foi ele o irmão chamou o primo, aí foi ele o irmão chamou o primo e um amigo. Essa é a garagem da sua casa? Na garagem da minha casa. Foi só aumentando. Foi aumentando, eu falei, vou fazer conta. Um mais um, dois, que vai aqui, vai ali, vou vai... cobrar uma mensalidade. Eu vou ganhar dinheiro com isso, vou montar um negócio. E assim, passo a passo, Cara, eu fui top, hein? construindo a Gamarra Fitness. O dinheiro que entrava, aí já entra aquela primeira gestão do pouco recurso que tem. Aham. O dinheiro que entrava, reinvestia um pouco para se desenvolver tecnicamente, o outro em material. E ia fazendo essa equação, fazendo esse balanço. E foi muito importante para mim ter começado bem ali nessa diversidade, porque eu falo que eu quebrei muitas barreiras, porque não foi fácil. Eu trouxe ontem isso, que pensa bem, vocês têm uma academia hoje que é milionária, para quem não conhece tem que conhecer. Vocês investiram muito. A gente fez um aporte realmente de alto valor, só que isso que você está falando, cara, é interessante, porque a gente como empresário também, a gente percebe que tem que ter a identidade do dono para o negócio dar certo. Porque não é só você gastar com máquinas caras, não é só você investir em espaço, 2, 3 unidades, se você não tem uma boa história para contar, senão você vai ser engolido e incinerado pelo mercado, concorda? Justo. E isso é muito importante, Fábio. Veja bem, dá pra ver que o homem treina já tem algum tempo. Você tem a conexão mais voltada para esse lado do desenvolvimento. Na história da Gamarra, eu trouxe 3 pilares. Uma, a minha história, que eu sofri com obesidade infantil. 2, a da minha mãe, que sofreu com obesidade, eu vi ela sofrer bullying. Ela por muitas vezes não foi em academias, na minha opinião, por falta de despreparo dos profissionais antigos. Vamos falar, Cara, não vou bater, mas os old schools... É um assunto muito bom que você vai trazer agora para nós, porque isso conversa diretamente com o mercado atual. Justo. A gente estava conversando com pessoas que realmente têm essas pesquisas na ponta do lápis e vê que lá fora, o cenário, ele conversa com mais ou menos 20 a 26% da população frequenta uma academia. No Brasil é menos de 10%. E eu acho que diz respeito exatamente ao que você falou. As pessoas assistem de casa algo que elas não se sentem pertencendo. Justo. Que é o caso da sua mãe, que é o caso de muitas mães. Sim. E pessoas que deveriam estar fazendo atividade física por saúde. E dentro disso, Fábio, eu trouxe o contexto, a comunicação da tribo da Gamarra. E ainda linkou com meu pai, que também sofreu com obesidade, problemas cardíacos ao longo da vida. Eu entendi o seguinte: o que eu não consegui o apoio para os meus, e eu tive a oportunidade de me desenvolver, de me capacitar, falei, eu vou criar o ambiente para os outros. Hoje eu não tenho o meu pai e minha mãe vivos, mas eu daria todos os bens que eu tenho, qualquer coisa, para ter mais uma semana, mais um dia com eles. Mas quando a gente olha, qual que é o bem mais precioso que o ser humano tem? Saúde. Com certeza. Talvez hoje você está aí cheio de problemas, mas você está aí até levando a saúde. Se você ficar sem saúde, uma cama de hospital, você vai ter só um problema. Você vai ter só um desejo. Você já deixa doido, né? Imagina. Sim. Cara, a gente estava agora há pouco conversando com o Bruno Moraes e Sim. ele trouxe uma experiência para nós que conversa diretamente com isso que você tá falando, cara. Ele estava no melhor lugar do mundo, tendo a melhor vida, só que a filha dele não tem e ele com as mãos atadas, sem saber o que ele poderia fazer. Você se sente impotente. E esse sentimento de impotência, ele está totalmente ligado a algo que, por alguns casos ou outros, você consegue remediar, prevenir ou até reverter, tendo uma conscientização lógica que você precisa de atividade física como remédio. E as pessoas não enxergam assim. Sim. É exatamente por isso que eu acho que nós, né, diante de um canal, diante da população e principalmente diante do atual cenário, a gente tem essa responsabilidade.
que é informar as pessoas, trazer histórias reais igual a sua, que é uma história muito forte, uma história literalmente de uma pessoa que ela enxergou através da perda uma nova possibilidade. Isso é muito difícil, cara. Muito. E as pessoas elas precisam se identificar com essas histórias para não precisar passar por isso também. Lógico, você falando da filha do Bruno, eu fui essa pessoa. Eu com 9 anos, eu tive um tumor. Aqui, ó, na câmera ali vai dar pra ver, tem a cicatriz. Eu tive que reaprender a andar. Meu pai e minha mãe ensinou um termo que eu não ia mais falar, eu ia ficar sem conversar, ia ter que reconstituir o sistema digestório, ia ter que fazer várias cirurgias. E eu tive que reaprender a andar, a falar, a alimentar. Eu tenho um livro em coautoria que chama Arte da Superação. Nesse livro eu conto a história de como eu voltei a tomar água. Eu fiquei 30 dias sem tomar água internado. Eu fiquei em coma mais de uma semana. Então eu passei por todo esse processo com 9 anos de idade. Então eu sei o que é sair do zero. Eu sei o que é flertar com a morte e superar várias adversidades, várias barreiras. Cara. Eu sei o que é passar por isso. Acho que ele acabou de contar pra gente o segredo do sucesso, tá vendo? Que a gente perguntou lá no início. Resiliência. Cara, literalmente é um prazer, tá? Pra nós tá recebendo uma história igual a sua aqui, porque assim, hoje o Conexão tá comovente. Conexão tá comovente. O olho do John tá cheio de lágrimas ali, né? Eu tô quase chorando toda hora. Cara, mas é real, porque eu falo assim, cara, pessoas de verdade, pessoas que se superam. É exatamente isso que você falou, velho. Flertar com a morte. Eu acho que não tem uma frase mais forte do que isso, não, velho. A gente escutou isso, inclusive, daqui a pouco a gente vai ter aqui também o Kenji. Ele falou isso. Ele falou isso com a gente no outro evento que a gente tava. Ele falou assim, cara, aceitar a finitude. Cara, olha que pesado isso. Então o que eu penso? As pessoas precisam interpretar que esse menino que tá aqui, ó, gravando hoje, comunicador. Ele não falava, ele é um comunicador. Ele é um cara que ele teve baixas, né, perdas muito grandes. Ele é um empresário. Ele tá aqui, ó, cada dia, esculpindo degrau por degrau a carreira dele, trazendo o quê? Trazendo a essência dele para as marcas, essência dele para o mercado e essência dele para os nossos convidados, inclusive, pessoal de casa. Então eu acho que o fitness hoje ele precisa ser representado por pessoas reais, menos fantasiosas, menos glamourosas e pessoas que têm realmente um berço, entendeu? Não justificando o sucesso como algo ruim. Porque o sucesso realmente é merecimento, na minha opinião. Mas que isso não seja uma bandeira para você se sentir melhor do que seu coleguinha, né? Lógico. E eu trago o seguinte: o ego e a vaidade é algo que todo ser humano tem. Mas se não se policiar, se não tiver uma virtude do autocontrole, qualquer escorregadinha é o primeiro passo para a queda. Com certeza. Primeiro passo. Quanto mais você precede, e quanto mais você subir, maior o tombo. Então, como você falou no início, Jonathan, de base, eu prezo muito por construir uma base sólida. E sempre carregar essa humildade, né, Gamarra? Sim. É o que você falou, cara. Tipo assim, hoje, né, igual o Fábio falou, a gente conversou com o Bruno Moraes, caras relevantes aí no cenário nacional. E você vê que os caras têm a mesma essência, cara, a mesma humildade, né? A gente mesmo hoje está aqui, né? Estamos na frente aí do maior feira, né? Quem não queria estar nos nossos lugares aqui, né, hoje? Então, a gente vê que realmente é humildade, é realmente a base, é ter esse espírito aqui mesmo, cara, de sensibilizar e ajudar o próximo, né? A vida, na minha opinião, e acredito que na maioria das pessoas, o propósito vai estar linkado em ajudar outras pessoas. Mas se você não tiver a clareza e a intencionalidade de servir o outro, eu acredito que você falha nessa missão entre o dia que você nasce e o dia que você deixa esse plano material. Se você não se movimentar, exemplo, Conexão Fitcast, a gente está aqui, a minha história, a história do Bruno, a história do Kenji, a história de vocês, pode ter certeza que alguém vai pegar um corte, vai ver o vídeo, vai motivar essa pessoa, talvez abrir uma academia, talvez empreender em outro segmento, talvez só em acreditar mais nela, talvez em sair da depressão. E esses movimentos são essenciais para que
a vida tem uma fluidez melhor. Cara, e eu tenho uma pergunta, uma única pergunta pra você que eu acho que vai resumir bem a sua história toda aí. Desistir em algum momento foi uma opção? Jamais. Em vários momentos, eu tenho uma história muito assim com janela e olhar o céu. Eu lembro de quando eu tava muito difícil, eu com catéter, deitado na maca, no hospital, e a janela aqui. Eu sempre olho pro céu e me recarrego muito forte com a energia. Depois, em 2022, um pouco antes, 21, 22, um pouco antes da pandemia, eu passei por uma grande adversidade. Quando, assim, eu comecei a ter mais alunos, começou a trazer a academia mais robusta, eu acredito que eu não estava, em alguns pontos, preparado para aquilo. Hoje eu entendo algo, eu fui centralizador. E essa experiência que eu tive na minha pele, hoje eu ajudo várias outras pessoas a não precisar passar por isso. E um momento ficou muito difícil, Fábio. Ficou muito difícil. Eu tava tendo algumas descargas de adrenalina, minha pressão subia muito. Teve um dia eu levei um curso para Gamarra, um curso técnico para o pessoal da região. Cara, profissional lá ministrando o curso, minha pressão 22, eu tenho que estar rindo aqui, tranquilo, o coração batendo, adrenalina alta. E eu tive que desenvolver esse autocontrole em momentos de muita adversidade, mas eu sempre busquei força em um criador, em um grande arquiteto do universo. E isso, creio eu, que me fortaleceu em muitos momentos. Tem uma história que eu quero partilhar aqui com vocês, que nada é só aquilo. Esse podcast não é só isso, tem muitas camadas por trás. Em setembro do ano passado, eu fui fazer uma ação de marketing na Gamarra. A ação de marketing era simples, mas muito eficiente. Uma urna, um post-it, uma caneta. O aluno colocava ali uma frase que moveu ele em algum momento, que marcou ou que ele estava sentindo no dia, colocava na urna. No final do treino funcional, o professor reunia o pessoal para tirar a foto, tirava a frase, depois pregava no quadro. E durante 15 dias eu tirei essa frase 15 vezes. Caramba! E eu tentando encaixar aquilo no meu contexto de vida. Falei, as adversidades que eu tô passando é como todo mundo passa. Toda vida tem uma adversidade. No último dia do mês, no último horário, a hora que eu entrei na academia, o professor tava lendo essa frase. Eu falei, não é possível. Deus está conversando comigo aqui, eu não tô entendendo. Eu não tô conseguindo enxergar. 4 dias depois, eu recebo uma ligação falando assim, Gustavo, seu pai tá morrendo. Seu pai morreu, Gustavo. Seu pai tá morrendo. Eu corri e cheguei. A hora que eu cheguei, vi meu pai deitado, fiz massagem nele, ele não voltou. Tinha acabado de ter um infarto fulminante. Meu pai morreu na minha mão, dia 5 de outubro de 2025. Eu olhava ele no chão e só me veio a imagem do post-it com essa frase na mente. Eu olhava ele, eu olhava a frase, falei, a partir de agora não tem outra opção. É isso. E é um movimento que não é só uma frase. Eu trouxe para presentear vocês guardar em um lugar especial. E a frase é, seja forte e corajoso. Interrompiga, mano. Porra. Eu trouxe ontem na palestra e Ele quer que a gente chore. Ele quer que a gente chore. É fato. Já pus o braço aí, cara. Ó, seja forte e corajoso. Essa eu vou usar direto, viu? Jorge, Vai, vem eu direto, Fábio. Eu vou fazer melhor. Vou fazer igual você. Eu já sou todo escrito, eu vou tatuar essa frase. Boa. Cara, Ó, forte, hein? 3 alunas da minha academia já tatuaram. E é assim, eu trago o seguinte, seja forte e corajoso. São as 2 virtudes essenciais para você superar qualquer caos e avançar na vida. Cara, Não adianta. pressão. Se você tem Já tem dificuldade, uma frase velho, forte que é aquele que te guarda não dorme. olha, Porque realmente é o que eu penso. Eu penso Sim. quando você tá abalado, você tem que lembrar que tem um criador. Mas É isso. doideira, né? Eu também. E- Nunca foi sorte, sempre foi Deus. olha aí. Todo mundo tem uma frase que marcou a vida.
Tem uma outra, olha que história. Em 2015, eu jogava futebol, a gente fazendo pré-temporada, minha mãe estava internada. E eu tirei uma foto, à época o Neymar no auge, boné, vocês pegou essa faixa de boné pra trás, foto com a língua pra fora? Sei. Tirei uma foto. E aí tinha um menino do meu lado, eu falei, ô Zequinha, a gente tinha acabado de treinar. Me fala uma frase pra eu postar aqui, colocar aqui de legenda. E ele falou assim, ó, minha mãe me deu a luz e eu continuo brilhando. E eu não entendi isso. Falei, pô, não tem nada a ver com a foto, mas eu coloquei. Isso aí por volta de meio-dia e meio. Facebook sempre me lembra. Nesse mesmo dia, 19h30, recebo a ligação do meu pai, que a minha mãe tinha acabado de falecer. Eu tava a mais de 700 quilômetros da minha casa. Que viagem doída. Que madrugada doída. Essa frase está tatuada aqui na minha panturrilha direita, na esquerda. E é sobre isso, gente. Cada momento que a gente passa na vida, cada adversidade, tem algo por trás que é para ensinar a gente a viver melhor, a se desenvolver, a ter um olhar, uma ótica um pouco mais empática com o outro. E cada um tá em casa, vocês que tá aqui na feira, todo mundo pode ajudar o outro. Cara, eu literalmente me sinto revigorado depois de hoje. Pelas pessoas que passaram aqui, pelas histórias que a gente tá ouvindo aqui, velho. De verdade, mano. Parabéns por ser um dos caras mais guerreiros que eu já conheci, mano. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Esse ano tá marcante. Sucesso mesmo, cara. Pra nós. Galera, acho que eu vou encerrar esse podcast, porque senão eu vou chorar. Vai chorar. Cara, mas ó, aproveitando agora, né, depois desse momento que realmente agora vocês já sabem aí um pouco da história do Gamarra, né, sabe realmente esse cara forte, esse cara que, quando eu perguntei a princípio, né, qual que era o segredo do sucesso dele, eu acho que é o que você falou, velho. É um cara que não desiste, é um cara imparável, mano. É um cara que, assim, velho, né, a vida sempre pra ele, todo dia, quando ele acorda, é uma nova chance de fazer algo novo. Então é isso, cara. Eu acho que isso aí é a melhor história que você pode trazer pro pessoal de casa. Pessoa que nunca parar desiste, de olhar só pros holofortes e perceber, mano, que você vai tropeçar e balançar, né, sacudir a poeira 1000 vezes se for preciso, se você tiver um foco e saber que tem alguém por trás conduzindo isso aí, orquestrando a sua vida. Então, mano, parabéns por ser esse cara guerreiro, velho.